o devorador ali, leva uma parte. Então, dê preferência à chave Pix, em nome de Jesus. A tesoureira agradece, né? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Faça isso com alegria. Obrigado, Glauco. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Vamos ler apenas o verso 16. Hebreus, capítulo de número 4. Apenas o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Coloca na NVI, Luiz, por favor. Vamos ler também na nova versão internacional. Diz assim a palavra de Deus: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Curva a sua cabeça, irmão, feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus ilumine a exposição desse texto, desta palavra, e que Ele fale aos nossos corações o querer e a vontade dEle. Pai, a Tua palavra foi lida, estamos nessa série, lembrando que Tu és o nosso Pai, aquele que cuida, aquele que direciona, aquele que fortalece, aquele que renova, restaura, dá ânimo, dá vigor, é providência no meio da dificuldade, auxílio, socorro bem presente na hora da angústia, como diz a Tua palavra. Nós cremos nisso e queremos desfrutar desta paternidade plenamente, Pai, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de impedimento em nossa mente. Por favor, eu te peço, Senhor, que nesta noite nossos olhos sejam abertos e possamos desfrutar do Teu querer e da Tua vontade plenamente, em nome de Jesus. Amém. Estamos no 4º dia desta série, denominada Pai Nosso. E o caminho até aqui tem sido um caminho de abrir os nossos olhos. Tem sido um caminho de fazer com que a gente entenda a plenitude da paternidade de Deus. Eu disse aqui nas semanas anteriores que nós fomos ensinados nas igrejas apenas a ser servo de Deus. E o somos. Mas a bem da verdade é que Jesus veio à terra, morreu por nós. E a Bíblia diz que Ele é o primogênito de muitos irmãos. A Bíblia diz também que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo não veio à terra apenas para chamar mais servos, porque no céu existem milhares e milhares de anjos que estão a serviço de Deus. Jesus veio à terra, veio nos resgatar, para que eu e você pudéssemos ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Eu disse aqui que a única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi no momento da cruz que o pecado da humanidade estava sobre ele. E ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste?
Mas a bem da verdade é que Jesus, naquele momento, exclamou: Deus meu, para que hoje eu e você pudéssemos dizer Pai Nosso. Amém? Sem Jesus ter sofrido e padecido por nós, nós não teríamos acesso a Deus. Nós éramos, eu li aqui no primeiro dia, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo, lembra disso? Mas através do novo e vivo caminho, eu e você somos chamados filhos de Deus. E eu disse na primeira semana que nem todo ser humano é filho de Deus plenamente. As Escrituras nos garantem que todos somos criaturas, mas filhos plenamente apenas aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele veio, diz João no capítulo 1, versículo 8, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto olha a condição aí, receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Filho de Deus plenamente são aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Eu também disse aqui no segundo dia, que Deus é Pai, mas Ele não é como o nosso Pai terreno, né? Nós tivemos experiências diferentes. Teve aqueles que não tiveram a figura do Pai próximo, teve aqueles que foram criados por outros, por um avô, ou somente pela mãe, que fez a figura do pai e da mãe. Mas teve aqueles também que tiveram um pai muito bom. É raro, mas existe. Mas mesmo aqueles que tiveram um pai muito bom, eu disse aqui que não dá para comparar com a paternidade de Deus, porque Deus, Ele é incomparavelmente melhor, amém? A paternidade de Deus, irmão, não é comparável com a paternidade terrena. Jesus disse assim, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai. Ele tá dizendo assim, não há comparação. O melhor dessa terra não chega nem aos pés do que Deus é, irmão. E tem boa notícia para nós aqui, irmão. Este é o nosso Pai, amém? Esse é o meu e o seu Pai, irmãos. E eu disse aqui na semana passada também, no terceiro dia, que a nossa mentalidade precisava mudar. Porque talvez a gente entende que paternidade de Deus é através de Jesus. A gente entende que Deus não é um pai melhorado, ele é o Pai. Mas a nossa mentalidade, por conta de tudo que a gente aprendeu dentro das igrejas, é mentalidade de escravo. É mentalidade de apenas servir. E a gente acha que nós vamos ser aceitos por Deus, de acordo com aquilo que a gente faz. Se a gente não está indo em tantos cultos assim, e aí tropeça no meio da rua, a gente já acha que é Deus punindo, né? Eu não fui no culto, tá vendo o que deu? Parei de dizimar, fiquei desempregado, olha só, não podia ter parado. A nossa cabeça foi programada apenas para ver Deus num trono, regendo o universo e apenas dando ordem. Nós somos criados assim. E aí a gente vem no culto, a gente dizima, a gente faz as coisas querendo ser reconhecidos e ter acesso a Deus.
E eu disse aqui, irmão, que a nossa mentalidade precisava mudar. Eu não sei você, irmão, mas eu saí daqui quinta-feira passada com uma cabeça diferente. Lembrando que eu não sou órfão, eu tenho um pai que me vê, que cuida, que dirige a minha vida. Você precisa entender isso, irmão. E na mensagem de hoje, eu quero falar desse acesso que nós temos com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre desfrutar do acesso que nós temos com Deus. O que Jesus veio fazer aqui na terra, irmão? O que Jesus veio fazer? O apóstolo Paulo diz que ele veio nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais do que isso, Jesus veio nos dar um novo e vivo caminho, que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho. Sem medo de ser condenado, sem medo de ser rejeitado, sem medo que Ele nos coloque para servir, como o filho pródigo fez. Lembra disso? Eu vou voltar e meu pai, eu vou falar para ele que eu vou servir ele. Eu não quero mais ser filho. Ele nem vai me aceitar como filho. Eu vou ser servo dele. Mas quando ele aponta no portão, o pai logo diz: pega a capa, pega a sandália, vamos pôr o anel no dedo dele, e tem o seguinte: mata o novilho cevado, porque vai ter festa hoje. Esse meu filho estava morto e reviveu. Através de Jesus nós temos acesso. Novamente, vamos voltar na cruz? Vamos voltar? Último brado de Jesus, ele exclama: está consumado. O que eu vim para fazer, eu fiz. E diz as Escrituras, irmão, que muita coisa aconteceu quando Jesus exclamou: está consumado. Entre essas coisas, a Bíblia diz que a sepultura de muitos santos foram abertos e eles ressuscitaram. A Bíblia diz que houve trevas, porque o Filho de Deus estava morrendo, sendo entregue na cruz. Mas uma coisa que as Escrituras relatam, que aconteceu naquele dia também, e tem a ver com a mensagem de hoje, sabe o que é? Lá no templo em Israel, o templo existiam 3 compartimentos. O pátio, que todos poderiam entrar e entregar ali o seu sacrifício para os sacerdotes. O lugar santo, que apenas os sacerdotes poderiam entrar. E o lugar santíssimo, o santo dos santos, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, para oferecer o sacrifício de expiação. A Bíblia diz que do lugar santo para o lugar santíssimo existia uma cortina de linho fino. Essa cortina separava o lugar santo do santo dos santos. No santo dos santos existia a arca da aliança, aonde era feito esse sacrifício anual. E para separar o lugar santo da arca, do lugar santo dos santos, que representava a presença de Deus, essa cortina estava lá. E a Bíblia diz que quando Jesus exclama na cruz: está consumado, sabe o que aconteceu? Essa cortina se rasgou, mas ela não se rasgou de baixo para o alto. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que ela se rasgou de alto para baixo, dizendo assim, ó: a salvação veio de Deus para os homens. E o que isso estava representando, irmão? Que agora não era só o sumo sacerdote
que poderia entrar e adentrar a presença de Deus, mas todos quanto receberam o sangue de Jesus em suas vidas, irmão, o acesso foi aberto, o acesso foi liberado. Nós temos a chave, irmão. Quantos aqui são casados e ainda têm a chave da casa do pai e da mãe? Eu tenho aqui. Quem tem aí? Amém? A biometria lá, hoje. Hã? Você tem acesso, irmão. A chave continua com a gente. Eu tenho a chave da casa do meu pai, às vezes eu entro lá, eles nem estão. Ele chega, você está aí? Desculpa, eu vim aqui e tal. A casa é tua, meu pai fala. Você está em casa. Quando Jesus exclamou, está consumado, o caminho foi aberto, irmão. E agora eu e você temos essa liberdade. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Ter liberdade e não saber desfrutar não serve para nada. Sabe para que Deus nos trouxe hoje aqui, irmão? Ouça isso aqui, ó. Ouça isso aqui. Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Para abrir a nossa mente e te lembrar que você tem acesso ao Pai. Porque os crentes, irmãos, os crentes da nossa geração, eles estão buscando acesso com muitas coisas. Os crentes estão buscando acesso, fazendo campanha e campanha, irmão. É tanta campanha, irmão, que nunca é eleito, mas a Bíblia já diz que nós somos eleitos. A Bíblia diz que nós já somos a geração, o quê? A geração o quê? Eleita. Precisa fazer campanha? É campanha disso, campanha daquilo, campanha da chave, campanha da muralha. Irmão, só vive de campanha quem não foi eleito, quem não tem acesso, irmão. Nós não vivemos de campanha, nós vivemos de intimidade, porque temos acesso a Deus. Nós temos acesso ao Pai, mas nós só devemos entender isso e desfrutar. Você compreende, irmão, que você tem esse acesso? Outra coisa, quer ver outra coisa? Eu já ouvi pastores dizendo assim, olha, é o seguinte, você quer ser abençoado? Então fica aqui nos meus pés, porque vai vir, passa por mim e vai por você. E eu era novo na fé, eu falava, nossa, que legal, que chique. Aí a gente vai amadurecendo e vai lendo as Escrituras. E vai vendo que não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, homem. Nós respeitamos, nós entendemos o que os ministros de Deus carregam, mas deixa eu te dizer, irmão, acesso a Deus só tem por um caminho, Jesus. Jesus. Jesus abriu esse caminho. Jesus nos deu acesso. E agora nós não sabemos desfrutar, irmão. Eu quero dizer aqui nessa noite, rapidamente, 4 coisas que o acesso ao Pai nos traz. Se você trouxe papel, caneta, anote isso. 4 coisas que o acesso a Deus nos traz. A primeira coisa que o acesso a Deus nos traz é intimidade. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 6, versículo 6 também. Você é íntimo de Deus, irmão? Você é íntimo de Deus? Você conhece, aliás, você conhece a voz de Deus, irmão? Quando é Deus falando, você sabe que é Ele? Mateus 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore a quem, irmão? Ore a quem, irmão? Não é ao Deus Todo-Poderoso, reverenciado, engrandecido, majestoso. Ele é tudo isso, tá, irmão? Não estou diminuindo o que é Deus. Mas Jesus ensinando a gente a orar, olha o que ele fala. Feche a porta, ore ao seu pai, que está, aonde que ele está, irmão? Diga, em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Olha, irmão, se a nossa mentalidade precisa mudar ou não, irmão. Olha se a nossa mentalidade precisa mudar ou não, irmão. Porque a gente acha que Deus só vai ouvir se a gente vier no culto de oração na terça. Aliás, Ele só vai ouvir se eu mudar a voz, né? Já viu os obreiros assim, irmão? Misericórdia, irmão. Ele está conversando normal. Parece que a hora que ele pega o microfone, Glauco, é a hora de mofar. Lembra disso do Power Rangers? Parece que é isso. Ele pega o microfone, é a hora de mofar. Ele já muda a voz. Altíssimo Deus, grandioso. Irmãos, precisa disso? Querendo demonstrar uma espiritualidade, querendo mostrar uma intimidade. Eu não sei vocês, irmão, eu não sei vocês, mas eu fico constrangido. Eu não tenho o perfil de mostrar intimidade com quem eu não tenho, irmão. Mas tem gente que é tão cara de pau, irmão. Tem gente que é tão cara de pau. Ele chega assim, parece que te conhece há 1000 anos. Você fica até abismado, você não sabe o que falar. Porque você não tem intimidade. Tem gente, tem crente, para fingir que tem intimidade com Deus, ele altera o tom de voz, ele põe uns sapatos bonitos, brilhantes, uns ternos. Ah, meu Deus do céu. A Bíblia então, irmão, meu, é desse tamanho assim, ó. Sabe o que é isso, irmão? Intimidade fabricada. Sabe o que é isso, irmão? Intimidade falsificada. É só a aparência. Sabe do que Jesus chamou os homens que eram assim da época dele? Sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Aqui em São Paulo nós temos o cemitério da Consolação. É um dos cemitérios mais bonitos que tem, se é que se pode dizer isso, né? Em São Paulo. Mas o fato é que é cheio de obras de artes lá. É cheio de esculturas, de peças de bronze, de prata, anjos, tudo quanto é tipo de coisa. Até alvo de ladrão já foi. Tudo bonitinho. Mas o interior continua tendo morte. O interior continua morto. Há um convite aqui para nós, irmão. Aliás, olha o que Jesus está falando. Intimidade não é medida. Intimidade não é medida em público. Você está entendendo aqui, irmão? Deixa eu te falar, e eu pego a minha vida novamente como exemplo, como eu fiz no domingo, irmão. Não tire parâmetro, irmão. Não tire parâmetro pelo que eu estou fazendo em cima do púlpito. Não tire parâmetro pelo que eu estou pregando, pelo que eu estou falando apenas, irmão. Isso não revela que eu tenho vida com Deus. Na Bíblia Jesus usou jumento. Na Bíblia Deus usou baleia. Na Bíblia Deus usou profeta desviado. Lembra de Balaão? Balaão não errou nenhuma profecia, sabia disso? Mas ele era desviado. Pregar, louvar, estar no culto, não revela intimidade, irmão. Sabe o que revela intimidade?
o secreto com Deus. Quando eu estou aonde a minha esposa não está, minhas filhas não estão, os irmãos da igreja não estão, ali revela se eu tenho intimidade com Deus ou não. Sabe onde é? Nos podcasts, só nós e Deus ali, irmão. Sabe aquele podcast que você faz com Deus? Ali revela a sua intimidade com Ele, irmão. Ali Ele sabe quem somos. Então a primeira coisa que o acesso a Deus traz, irmão, é intimidade. Mas por favor, não pensem que intimidade diz respeito a algo em público, irmão. Intimidade diz respeito a como estamos se relacionando com Deus no íntimo, no secreto. Aqui está, Jesus falou, vai para o teu quarto. Há lugar mais íntimo do que nosso quarto, irmão? Há lugar mais íntimo do que nosso quarto? Aliás, deixa eu dar uma recomendação aqui, irmão. Não é qualquer um que você fica levando para o seu quarto, não. No sentido de conhecer, de ficar lá. Aliás, se vai visita na sua casa, por favor, não dê o seu quarto, a sua cama para ninguém dormir, irmão. É intimidade, é o seu leito com o seu marido, irmão. É íntimo, é lugar de intimidade. Jesus disse, vai para o lugar que você tem de mais íntimo. Feche a porta. E ore a quem, irmão? Ao seu Pai. Tem boa notícia aqui para nós, irmão, nessa noite. O Pai nos ouve em secreto. Aquela oração que você acha que ninguém viu. Aquele clamor, irmão, que você acha que não fez nem sentido. Deixa eu te dizer, irmão, Deus, o nosso Pai, estava lá. Deus estava lá, irmão. Eu já disse aqui, já contei diversas experiências de oração. Já contei que eu fui pego em flagrante uma vez, orando, calma, irmão, fui orando, calma. Me pegaram em flagrante, orando. Eu deveria ter uns 16 anos, trabalhava na mesma empresa que o Cacá me colocou lá na empresa. Aí, horário do almoço, todo mundo saía para trabalhar, para almoçar fora. Eu ficava sozinho, desligava todas as luzes da produção e eu julgava estar tranquilo ali. Falei, é agora que eu vou orar. Dobrei meu joelho, estava orando. Daqui a pouco acende a luz. Uma mulher que não tinha tanto compromisso com Deus assim, entra, me pega em flagrante. Graças a Deus que foi orando, irmão. E deixa eu te dizer algo, irmão. A oração que eu fazia ali, sendo um jovem, um adolescente de 16 anos, era uma oração, Glauco, que eu fazia desesperada. Eu clamava, ninguém nunca sentou comigo e ensinou a hora assim, faz desse jeito. Mas eu já sabia que Deus era meu Pai e Ele me ouvia, irmão. E eu lembro que a oração que eu fazia ali era desesperada, era clamor, Senhor, ouve isso aqui. Pai, ouve isso que eu estou passando, ouve esse desejo do meu coração. Quer saber algo, irmão, que nos acalenta e traz paz para aqui nessa noite? Tudo que eu orava e clamava lá, Deus fez, irmão. Deus ouviu a minha oração. Aliás, o Pai ouviu minha oração, irmão. Ele me tirou de um sofrimento, de um aperto, de uma dificuldade, de algo que eu desejava. Sabe o que Ele fez? Ele cumpriu, Ele trouxe, irmão. Deus te ouve, irmão. Até quando a gente nem acha que é oração, Ele está ouvindo, sabia? Deus não só ouve o momento que a gente dobra o joelho, irmão, e tem aquela oração formal, o devocional, né? A gente acha que Deus só vai ouvir aquilo, né, Alex? Cada palavra, irmão, cada pensamento, Deus está ouvindo. Eu contei há poucos dias atrás aqui também, lembra do vídeo do Galvão Bueno lá, cortando o presunto Parma, lembra disso? Eu fiquei com a vontade daquele trem, irmão.
Galvão Bueno lá, cortando o presunto Parma. Eu falei, meu Deus, esse trem deve ser tão bom, Tati. Deve ser uma delícia. Eu não fiz uma oração formal, irmão. Eu não dobrei meus joelhos e falei, Senhor, por favor, manda o presunto Parma, Pai. Pelo amor de Deus. Eu só falei, nossa, esse trem deve ser bom demais. Aí chegou o fim de ano, a Mari recebeu uma cesta. Entre muitas coisas que tinha um pacotinho pequenininho assim, ó. O que tinha lá? Presunto Parma. Só que a gente é ingrato, né? Só isso? Pacotinho desse? Galvão Bueno estava com uma peça desse tamanho, ó. A gente, irmão, chegou a hora de experimentar. Tirei do pacote, vim, experimentei e não é tão bom assim. Talvez Deus lá de cima dizendo, tá vendo porque eu mandei só um pacotinho? Tá vendo porque só um pouco, seu ingrato? Não sabeis pedir como convém. Por isso o Espírito intercede por nós, irmão. Mas o fato é, irmão, eu quero que você se atente aqui, ó. Intimidade é, o Pai sabe o que a gente precisa. Intimidade é, eu não orei formalmente, eu não clamei, eu não fiz chantagem com Deus. Se você não der, eu não venho mais na igreja. Se você não der, eu não oro mais. Se você não der, ou Deus faz, ou Deus faz. Eu falei terça-feira aqui, né? Ou Deus faz, ou Deus faz. Eu já vi uns abençoados falar isso, irmão. Não. Intimidade é você olhar e falar, esse negócio deve ser bom, hein? O Pai ouve no céu e diz, deixa eu deixar ele experimentar um pouquinho, irmão. Você é íntimo de Deus, irmão? Aliás, você consegue diferenciar a voz de Deus contra outras vozes, irmão? Hã? Você consegue, irmão? Você consegue diferenciar? Eu já vi irmão dizendo assim, ó, eu não entendo vocês, toda hora vocês falam Deus falou, eu nunca ouvi Deus. Toda hora vocês falam, Deus falou, Deus falou. Sabe como faz, irmão? Para conhecer a voz do Pai? Sabe como faz? Intimidade. O que os médicos aconselham uma mulher que está, o casal que está grávida, né? A mulher está grávida e o marido também, né? Junto. O que os médicos aconselham fazer? Vai conversando com o bebê, não é isso? Você conversava, Glauco? A Maitezinha, a Manu, a Mari a gente não teve tanto essa possibilidade. Mas quando a Manu estava na barriga, a Maitê, a gente conversava com elas. Aí só os pezinhos assim, né? Marcando a barriga da mãe. Sabe o que é isso, irmão? Criando intimidade. E é incrível, irmão. É incrível. Meu irmão está com a filhinha pequenininha. Quanto tempo a Maria está? 5 meses? Por volta de 5 meses, irmão. A gente estava na festa da Maitê esses dias, ele levou ela. Um barulho, irmão, um barulho. E ela no colo da minha mãe. Só foi ele falar, ele estava de costa para ela. Só foi ele falar, Maria, Maria. Ela já regalou o olhão assim, irmão, procurando. Porque o filho conhece a voz do Pai. Isso é íntimo de Deus, irmão. Olha o conselho. Aliás, se você entrou aqui e falou, eu não escuto Deus como vocês falam aí, não. Irmão, o caminho está aqui, ó. A receita é essa aqui, ó.
Você vai ouvir Deus só rolando reels toda hora? Não vai ouvir Deus, irmão. Vai ouvir Deus, apesar que Deus fala também, irmão. Mas, linhas gerais, ele não vai ter intimidade, irmão. Só série, nada de Deus, irmão. Agora, você quer ouvir Deus? Olha a receita aqui, irmão. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, irmão. Então o seu pai que vem em secreto te recompensará. Há um convite nessa noite. Ser íntimo de Deus. E sabe qual é o nosso papel? É o papel de Eli para Samuel. Samuel não conhecia ainda a voz de Deus, era menino. Samuel, imagina, olha que privilégio de Samuel, mano, ouviu a voz de Deus audível. Samuel, ele vai até Eli. Pois não, meu senhor, está me chamando? Não, vai dormir, Samuel, não te chamei não. Segunda vez, Samuel. Não, Eli, você me chamou sim, eu ouvi. Não, Samuel, não fui eu. Vai deitar, rapaz. Terceira vez, Samuel. Eli, eu ouvi por 3 vezes, não é possível, é você sim. Eli caiu a ficha. Samuel, o pai está querendo falar com você. Se você ouvir de novo o seu nome, ele chamando o seu nome, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli deu essa orientação, mal sabia ele o que Deus ia falar, né? Mas veio a 4ª vez, e o menino aprendeu a ouvir Deus. Irmão, deixa eu falar aqui, irmão, deixa eu falar nessa noite. Talvez você veio aqui hoje, não está fazendo nem sentido essa palavra para você. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te ensinar a ouvir o Pai. Deus vai falar, irmão, ouça essa palavra agora. Deus vai falar com você, como nunca falou antes. Deus vai ministrar o teu coração, vai te dar direção, como um pai faz com o filho. Em nome de Jesus, nessa noite, os ouvidos estão sendo apurados. O Pai quer falar. O Pai quer falar, irmão. Há uma voz, irmão. Há uma voz que João Batista entendeu, que clamava no deserto. João Batista não era a voz, irmão. João Batista não era a voz, mas ele entendeu, ele ouviu, existe uma voz ecoando no deserto, é para lá que eu vou, porque eu vou ecoar essa voz. João Batista só foi o eco, irmão. Ele ouvia no deserto a voz do Pai, e ele replicava aqui, irmão. E o que ele replicava? Raça de víboras, se arrependam. É a voz que ecoa, irmão, não era dele a palavra. A palavra não é nossa, a palavra não é do pastor, a palavra não é do pregador, a palavra é do Pai, para você e para mim, irmão. Deus está falando, irmão, Deus está falando. Deus está falando, é a gente que não está ouvindo. Ou talvez, fingindo que não está ouvindo, né? Hã? É assim ou não? Não vou falar das minhas filhas não, senão depois elas ficam bravas comigo. Quando eu era adolescente, vou usar eu, né? Melhor. Quando eu era adolescente, irmão, o pai falava uma, falava duas, e eu fingia que não estava ouvindo. Vocês já foram assim também? Hã? Até que o pai vem e chacoalha, né? Eu estou falando com você. Ah, desculpa, pai. Deus está falando, irmão. Mas sabe por que às vezes a gente finge que não está ouvindo?
Porque a orientação é dura, é difícil. Aí às vezes a gente finge que não está ouvindo. Lembra de Jesus? Misericórdia, eu estou só no primeiro, irmão. Lembra de Jesus? Lembra? Lá no Getsemane. Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Deus respondeu, Jesus, sim e não. A primeira parte, Deus respondeu, na verdade, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Não, não vou afastar. Todavia seja feita a tua vontade. E agora sim, agora eu respondo. A minha vontade é essa. Tá duro, irmão. Tá duro. Receba acalento na tua alma aí. Suporta um pouquinho mais. Suporta um pouquinho mais. Deus, o Pai, está com a gente. Suporta um pouquinho mais, irmão. O Pai está com a gente. Nós somos íntimos de Deus. E não é porque somos íntimos que não vamos passar por dificuldade. Não é porque somos íntimos. Se Jesus sofreu, irmão. Se Jesus, se o apóstolo Paulo, se Pedro sofreram, irmão. Por que nós não queremos? Por que nós achamos que ele deixa de ser pai quando a gente sofre? Porque a gente acha que acabou a paternidade quando estamos sofrendo? Não, irmão. A Bíblia diz que ele repreende e castiga todos quanto ele ama. É para o nosso bem, irmão. Segundo, acesso. Que o acesso ao Pai nos traz. Segunda coisa que o acesso ao Pai nos traz. Provisão. Mateus capítulo 6, verso 8. Agora, Luiz, por favor, verso 8. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhes pedirem. O Pai sabe o que vocês, diga assim, precisam. Há uma diferença do que a gente quer, do que a gente precisa. Há uma grande diferença, irmão. Há uma definição de consumismo que eu gosto muito. Se diz que consumismo é comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Será que a nossa geração vive isso? Acho que não, né, irmão? Comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Essa é a definição de consumismo. Quem aqui já comprou alguma coisa e chegou em casa e falou assim, para que eu comprei esse trem? Tem alguém aqui, irmão? Eu levanto a mão aqui agora. Tem alguém? Você comprou, chegou em casa e falou, para que eu comprei esse trem aqui? Meu Deus! Para quê? Tá rindo, né, Michele? Ainda bem que o Cacá está lá embaixo. Deus sabe o que a gente precisa. Deixa eu dizer aqui, irmão. Deixa eu dizer aqui. Jesus foi à cruz. Jesus morreu, padeceu. E não foi para nos dar uma vida melhor nessa terra, tá bom? Jesus foi à cruz, Jesus morreu, não foi para que a gente prosperasse financeiramente apenas, tivesse mansão, tivesse carrão.
Isso aí se chama teologia da prosperidade. Não é a teologia bíblica. Não é a teologia, e eu não estou pregando a teologia da miséria aqui, não. Eu estou dizendo que se for a vontade de Deus, Ele vai nos prosperar, Ele vai nos dar mansão, carrão, o que for, mas se isso não interferir na nossa salvação. Porque tem crente, irmão, deixa eu falar isso aqui, ó. Deixa eu falar, tem crente que para chegar no céu, irmão, tem que ser nessa medida que você tem aí mesmo, viu? Eu falo para Deus que eu acho que eu também estou nessa linha aí também, irmão. Deus conhece. Deus tem que deixar ali, ó, sabe, no 0 a 0. Que se passar demais, já cresce as asinhas, irmão. Meu avô, que já faleceu, ele falava que era tubarão. Ó, virou tubarão, tá podendo, tá com dinheiro. Irmão, Jesus veio à terra, veio ao mundo, para nos salvar e nos levar para o céu, irmão. Se Jesus tivesse vindo ao mundo, morrido, sofrido o que sofreu, para nos prosperar apenas, irmão, tinha sido tão pequeno, irmão. Já pensou? Se Jesus tivesse vindo à cruz apenas para deixar todo mundo rico, aí morreu, acabou? Não, irmão. Jesus veio, nos deu um novo e vivo caminho, e agora, sabe o que a única coisa que Jesus prometeu para nós, irmão? A única coisa que Jesus prometeu para nós? O que a gente precisa não vai faltar. Levanta a mão aí, levanta a mão direita aos céus aí, irmão. Não vai ser chave, não vai ser mansão, não vai ser carrão, não vai ser empresa. Sabe o que você vai receber nessa hora aí? O que você precisa não vai faltar. Sabe o que o salmista Davi disse, irmão? Fui novo, hoje eu sou velho, mas uma coisa eu nunca vi: um justo desamparado e a descendência mendigar o pão. O que a gente precisa não vai faltar, irmão. Jesus não prometeu. Aí tem um monte de crente indo atrás de chave, de promessa, de empresa, ouvindo o testemunho da Universal e chorando: por que não acontece comigo? Ah, eu vou lá pegar a rosa ungida. Vai lá, irmão. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Se esperarmos em Cristo, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu não estou pregando miséria, entende isso aqui, irmão? Por favor, irmão. Mas eu quero te lembrar uma fala de Jesus. Não vai ser a fala do Felipe. Sabe qual é a fala de Jesus? Quão difícil é para um rico entrar no céu. E a coisa que Jesus disse que vai ser difícil entrar, ele não falou impossível, ele falou difícil, é o que os crentes mais querem ser. É que os crentes estão fazendo campanha. Irmão, se for para Deus te prosperar, fica tranquilo, irmão. Vai bater na tua porta, vai chegar uma herança lá que você nunca imaginou na tua vida. Deus vai te dar um trabalho, vai te dar uma empresa, Deus vai fazer. Mas não faz da sua vida, não faz disso o suor da tua vida, a busca. Não faz disso, irmão, o foco da tua vida, por favor. Se tiver de ser, Deus vai fazer, irmão. Deus prometeu que não iria faltar o que a gente precisa. Mais para frente um pouquinho, no final do capítulo 6, ele vai falar aquela palavra, irmão. Não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, quanto que haver de comer e quanto é o que haver de vestir. Observe, é só quanto essas duas coisas. Aí ele fala: olha para as flores, olha para os pássaros, eu cuido deles, vocês não têm muito mais valor do que eles?
Só que o contexto aqui é vestimenta e comida. É o que Deus garantiu para nós, irmão. É o que não vai faltar. Ele não prometeu nada além disso, irmão. Mas Ele prometeu que seríamos supridos. O que o acesso a Deus traz, irmão? Intimidade, provisão. Terceiro, cuidado. Mateus capítulo 7, verso 11, Luiz. E depois vamos lá em Salmo 34, 7. Mateus 7, 11 diz assim: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora, vamos lá para o Salmo 34, 7, Luiz. Olha só. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Anjo da guarda é real, irmão. É verdade. E vem da parte de Deus. Mas é para todo mundo? É para todos? O que o texto está dizendo aí? Que os anjos do Senhor estão guardando quem? Quem o temem. A proteção para nós. A cuidado de Deus. O que o acesso a Deus traz, irmão? Eu ando de moto o dia inteiro, irmão. Eu ando de moto, não fale mal de motoboy agora. Apesar de você ter talvez um espelho retrovisor quebrado, não fui eu. Eu acho. O dia inteiro, irmão, o dia inteiro. É cada livramento, irmão. Eu chego em casa, de verdade, eu chego em casa, que às vezes eu fico surpreso, irmão. De tantos livramentos que Deus dá no dia, irmão. É uma profissão arriscada. Mas antes de vir para o culto, eu estava assistindo o Cidade Alerta, e a mulher no trânsito lá. No trânsito, com seu carrão, os vidros fechados, ouvindo uma boa música. O que aconteceu? Um indivíduo de cada lado, estouraram os vidros, roubaram o celular, saiu correndo. Os vidros fechados, um carro bom, mas aconteceu. Você não precisa estar em cima de uma moto para receber livramento, irmão. Lá no teu trabalho, aliás, hoje, atravessando a rua, Deus te guardou, amém? Deus te guardou. Lá na tua casa, irmão, Deus te guardou. O anjo do Senhor está ao nosso redor. Quarta coisa, para encerrar, irmão, que o acesso a Deus traz, que é o que na verdade a gente precisa ter, e eu quero terminar aqui. Mateus 28, 20, Luiz. O acesso a Deus deve trazer a nós, irmão, consciência da presença de Deus. O que Jesus fez lá, irmão, trouxe Deus para dentro de nós, irmão. Nós temos que ter essa consciência, irmão. Sabe como está a nossa cabeça? Eu só vou encontrar Deus se eu for na igreja, Deus só vai estar lá. Não, irmão. Deus já estava com você. Deus te acompanhou no caminho. Deus está aqui com você. Quer uma boa notícia? Deus vai embora com a gente, irmão, amém? Imagina a vida de Deus tão solitária, irmão, morando aqui nesse prédio, tudo escuro, nem a luz deixa acesa, coitado. Ia ser tão ruim, né? Deus não está, irmão, nesse prédio vazio, Ele está dentro de você. E eu quero aqui, irmão, encerrar essa mensagem de hoje, te conscientizando que aonde quer que a gente vá,
O Pai está com a gente. Ele não é como o nosso pai, irmão. Ele não é como o nosso pai. Que a gente alcançou uma idade que o nosso pai e nossa mãe deu uma liberdade para nós e nós não soubemos aproveitar. Eu falo por mim, irmão. 15 anos, 16 anos de idade, menos até 14, 15 anos. Meu pai ia dormir, eu empurrava o carro dele, irmão, da garagem, sem ligar, empurrava junto com os amigos, colocava na rua de trás e ligava e ia dar volta na madrugada, irmão. O que é isso? Quebra de confiança do pai. O pai não estava presente, o pai físico, mas quando eu voltava, irmão, ele estava de pijama na porta da casa, assim, ó. Mas o Pai do céu, em qualquer lugar que a gente vá, Ele está com a gente, irmão. Sabe aquele dia que a gente chorou e ninguém viu? O Pai estava lá, irmão. Sabe isso que está te preocupando, me preocupando no dia de hoje? Sabe isso? O Pai conhece. Você tem acesso, irmão. Você tem acesso, irmão. Não fique com restrição. Olha o que diz o texto, irmão. Jesus, nas suas últimas palavras, ele diz aos discípulos: ensine, faça outros discípulos de todas as nações, ensine eles a obedecer, ordenai o que eu ordenei a vocês. Aí ele termina assim, olha a última frase, irmão. E eu estarei quando, irmão? Estarei quando, irmão? Sempre com vocês, até o fim dos tempos, irmão. Não é só de domingo, não é só no dia da ceia, não é só no dia que você está mais crente, né? Fala a verdade, irmão. Não tem dia que a gente está mais crente, irmão? A gente está desejando vir um endemoniado, irmão. Tem aquele dia que fala, cadê que eu vou orar, vai cair 3 aqui agora. Mas tem dia que a gente não quer trombar com as irmãs do coque, porque quem cai é a gente. Você fala, tomara que não tenha nenhuma aqui. Há dias e dias, irmão. Mas em todos, o Pai está com a gente. Amém, irmãos? Meus irmãos. Essa semana, pensa numa semana ansiosa, irmão. Pensa numa semana ansiosa, foi essa aqui, está sendo essa. Talvez pelo trabalho de sábado, irmão. Pensa numa semana, parece que tem 50 dias essa semana aqui, irmão. Mas eu tenho uma certeza, o Pai está comigo, irmão. O Pai está com você. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Tem muitas e muitas outras coisas que o acesso ao Pai nos traz, irmão. Mas grave essas 4. Intimidade, provisão, proteção e cuidado e a consciência da presença, irmão. O ímpio não tem essa consciência. O ímpio peca e não está nem aí para nada, irmão. O crente não, irmão. O crente é avisado antes, pelo Espírito Santo, pelo Pai. E quando peca, já vem logo o peso. Vou ter que dar um jeito de pedir perdão. Vou ter que dar um jeito de voltar lá. Vou ter que resolver. Quem é isso? Você foi bem educado, irmão. Seu pai é o melhor pai que existe. Seu pai é o melhor pai que existe. Já viu aquelas histórias? O menino vai no mercado, o pai dá um dinheiro para ele, aí o caixa vai lá e dá dinheiro a mais, ele chega todo feliz em casa. Olha, pai, deram dinheiro a mais para mim. E você está feliz com isso? Pega o menino pela orelha, leva lá no comércio, devolve, fala que você não percebeu. Está aqui, eu não percebi, desculpa.
É um bom pai, irmão. Foi bem educado. Esse é o crente, irmão. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém vai saber. Pai, você viu lá? Volta. Volta. Dá um jeito de se reconciliar. Dá um jeito de pedir perdão. Dá um jeito de ser mais crente. O pai vai pegar no pé, irmão. Nós somos o povo mais educado dessa terra, irmão. Amém? Não existe crente mal educado não, irmão. Não é possível. Das duas uma, ou não é crente. Não existe crente mal educado, irmão. Existe mal educado que não é crente. Intimidade, provisão, cuidado. Mas se eu pudesse deixar uma aqui, irmão, dessas 4, existem muito mais que o acesso a Deus nos traz, mas se eu pudesse deixar uma das 4, irmão, é a consciência da presença. É a consciência que Ele está com a gente, irmão. Ele está lá no carro quando a gente está sozinho lá, nos nossos podcasts. Ele está lá na nossa casa, irmão, quando todo mundo sai para trabalhar. Ele está com a gente, Ele está com a gente. Ele está com a gente lá naquela máquina que você trabalha, sabe? Naquele computador sozinho. Ele está contigo, o Pai está com você. Acesso, irmão, acesso. Você vai sair daqui com a chave aqui também, hein? Olha, os crentes agora falou de chave até. Feche seus olhos aí, irmão. Você vai sair daqui de posse de chave, irmão. Mas não é chave de casa, não é chave de carro, é a chave do acesso a Deus. Esse acesso a Jesus, irmão. Ele já está aí, irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajude a desfrutar, Pai. Nos ajude a usufruir, Pai, deste acesso que nós temos. Oh, Espírito Santo de Deus, por favor, Jesus, dá-nos graça, dá-nos ânimo, dá-nos vigor, dá, Senhor, a cada um de nós, essa certeza, que temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, como foi lido aqui em Hebreus, Pai, foi nos dado esse acesso, outrora fechado, o muro da separação caiu, o muro da divisão caiu, o muro que, Senhor, não dava acesso, foi derrubado por Ti, Jesus. O véu do templo se rasgou, agora nós temos, e aliás, a Tua palavra nos dá um conselho, e o conselho é: entre com ousadia, acessa Deus, acessa a casa, acessa, irmãos, a casa do Pai com ousadia. Fala com Ele, conversa com Ele, não tenha formalidades, não pense que é só de joelho dobrado, não pense que é só alterando a voz, não pense que é só quem conhece Bíblia, não pense que é só quem decorou os louvores, é quem é filho, quem é filho tem acesso, quem é filho tem a chave. Oh, nos ajuda, Pai, a ter essa consciência todos os dias. Amanhã será diferente, Pai. Amanhã nosso dia, nosso convívio contigo, Pai, será diferente. Nós lembraremos dessa palavra e que temos acesso em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no teu coração, irmão? Como eu disse aqui, eu sou motoboy. E pensa nos trem agora que tem todo condomínio, reconhecimento facial, né? Acho que esse é arquiteto aí que fica inventando depois. Aí você chega lá na frente, irmão, toda hora ele fica me lembrando: acesso facial negado, acesso facial negado, acesso. Pensa no trem que irrita. Precisa me lembrar, eu sei que eu não moro aqui. Aí vai passando gente, né? Olha até você assim.
Você não viu que você não mora aí? Eu vim fazer entrega aqui. Irmão, a gente não foi fazer entrega, irmão. A gente mora com Deus. Aliás, Ele mora com a gente, amém? Nós temos acesso a Deus. Obrigado, Jesus. Que a tua sexta-feira seja de vitória, de bênção, e você desfrute desse acesso que Deus te deu, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nossa irmã, mãe da Luna, né? Amém? Como é o nome da senhora? Marina. Amém? A igreja está feliz com a presença da irmã Marina? Diga amém. Deus abençoe. Foi um prazer recebê-la nessa noite. Cada um dos irmãos, presencial, online, Deus abençoe vocês. Que sábado todos os homens aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela tua direção, por tudo quanto o Senhor fez por nós. Senhor, nos ajude a acessar aquilo que o Senhor já nos deu, pelo teu sangue, pelo novo e vivo caminho. Leva-nos em paz, acalma, direciona, fala com a gente, Pai, como foi dito hoje aqui, claramente, para que a nossa alma seja acalentada e fique em paz, porque o Pai está cuidando de tudo. Nos ajude, nos dê graça, ânimo e vigor. Uma sexta-feira, um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus nós te pedimos, crendo e já te agradecendo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer: abraça seu irmão, diga a ele, você tem a